Olá, meu nome é Lucas Bianchi. Esse aqui é um trabalho que eu fiz em conjunto com a Alan Ribeiro, aluno de mestrado, e com orientação do Eduardo Bittar. É, a gente estudou a liga de rênimo-libidênio em três diferentes estequiometrias, e essa liga apresenta a característica de ser supercondutora não centrosimétrica, ou seja, um supercondutor não convencional. Então, aqui é um sumário da apresentação. Primeiro, eu vou fazer uma breve apresentação sobre supercondutores, o que significa ser não centrosimétrico, a síntese e os resultados da análise da nossa síntese. Então, a supercondutividade ela tem duas características principais. Ela acontece, é uma fase, tá, de um material que acontece abaixo de uma certa temperatura crítica, que a gente vai chamar de TC. E quando ele está na fase supercondutora, o material vai apresentar resistividade nula, ou seja, não vai apresentar nenhuma resistência à passagem da corrente elétrica. E o efeito Meissner, que é a total expulsão do campo magnético de dentro do material. Essa nossa liga é um supercondutor tipo 2, que quer dizer que quando ele está na transição entre a fase supercondutora e condutora normal, ele apresenta vórtices que permitem alguma passagem de campo magnético no seu interior até que ele mude completamente de fase. E além da temperatura, o campo magnético externo vai ser um fator que vai determinar se esse material vai estar em estado supercondutor ou não, né? O, além disso, teria a corrente, mas essa gente, na nossa análise, a gente não mudou. Então, existem diversas aplicações para os supercondutores, e aqui estão listadas algumas delas. Então, a não centrosimetria tem a ver com a célula unitária do cristal que a gente trabalhou. Ela quer dizer que não tem inversão para um ponto, ela apresenta diversas propriedades não convencionais que a gente fala, e o rênio molibdênio, com diferentes estequiometrias, é o candidato ideal para a gente estudar esse tipo de supercondutor. Então a gente quis fazer um estudo sobre como a TC e o campus mudam de acordo com um com o outro. Então, a gente fez três amostras com diferentes estequiometrias, uma metade-metade, uma com mais rênio e outra com mais molibdênio. E aqui estão, de acordo com a nossa referência principal, quais seriam as estruturas cristalinas esperadas para cada uma dessas fases, nesse diagrama. Então, a síntese das amostras, das três amostras, foi feita no forno a arco, que está aí na foto. Todas as amostras, o forno a arco funciona como se fosse um raio de plasma, né? A partir de uma grande diferença de potencial entre uma ponta e uma placa de cobre. E aí, esse raio, esse plasma vai esquentar o material e permitir a fusão. É, a parte boa desse forno, desse tipo de síntese, é que ela é bem rápida. O problema dela é que existe uma grande dificuldade de limpar o forno depois. Então aqui é o forno antes de ser usado, depois de ser usado. É necessário lixar ele para que ele volte a ficar limpo. Outro problema que a gente teve foi a lixar a amostra em si, porque para medida de resistividade no nosso equipamento era necessário que ela tivesse uma cara retangular, e como essas amostras possuem rênio, que normalmente deixa ligas mais duras, o lixar na mão foi um desafio. Então, a solução que a gente encontrou foi usar a Polatriz, que está presente no laboratório de química, Polatriz de metais, que, enfim, é um disco que gira e você bota uma lixa lá e ele meio que lixa por você. E isso ajudou a gente. Então, aqui estão as medidas finais de cada uma das nossas amostras. A gente só chegou a fazer do x igual a 0,5, do x igual a 0,8. X igual a 0,2, ou seja, com mais RN, que é a amostra mais dura, a gente não conseguiu analisar aí. Então, as medidas de resistividade e de magnetização foram feitas no equipamento da Inapool, né, do CBPF. A medida de resistividade foi tomada a partir do método das quatro pontas. Tá? Na verdade, medida de resistência, a resistividade foi calculada a partir das medidas do material aqui, de acordo com essa regra aqui. E aí a gente conseguiu esses dados aqui. Então,
O que que são esses dados? Aqui a gente tem a resistividade, primeiro para o x igual a 0,5, ou seja, nominalmente, né, a gente, com essa quantidade medida. A gente mediu metade molibdênio e metade rênio e aplicou diversos campos magnéticos diferentes. Lembrando que 10.000 Oersted é um Tesla. Tá? Então a gente aplicou aqui diversos campos magnéticos externos diferentes e observou a transição de fase do estado condutor para o estado supercondutor em cada um desses campos. Então cada uma dessas cores é um campo magnético externo diferente. E aqui a gente consegue ver a temperatura crítica diminuindo, né? Uma vez que o campo magnético externo atrapalha a supercondutividade. Então, uma coisa que dá para notar aqui é que, enfim, primeiro que acontece de acordo com o esperado de o campo magnético atrapalhar a supercondutividade para ambos os casos, mas a gente vê que para x igual a 0,8, ou seja, mais rico em molibdênio, ele é capaz de suportar campos magnéticos bem mais altos. Então a gente vê aqui que a 8 Tesla ele ainda conseguia entrar no estado supercondutor, ainda dava para ver essa mudança para o estado supercondutor desse material. Enquanto para x igual a 0,5, para 0,8 Tesla, ou seja, 10 vezes menos, você já não consegue, na nossa temperatura da máquina, que chega a 1,8 Kelvin, você já não consegue ver esse material no estado supercondutor. Então, cada uma dessas curvas foi analisada para tirar a temperatura crítica dela. A gente usou a midpoint, que seria a temperatura crítica bem aqui no meio dessa curva de descida rápida, né? O método usado foi a diferenciação de cada uma dessas curvas e a gente fitou uma gaussiana para encontrar o centro dela e assim tirar a TC de cada uma dessas transições de fase. Então, a gente encontrou para campo nulo, na amostra de x igual a 0,5, a TC de 6,588 Kelvin. Foi tirada mais uma medida para isso, né? Isso na corrente de 1,5 mA. E na bibliografia principal que a gente usou, o valor que a gente estava esperando é 6,3 Kelvin. E como na bibliografia não explica muito bem o, enfim, os detalhes dessa TC, a gente acha que é um resultado satisfatório. Já para x igual a 0,8, a TC que a gente encontrou foi maior, relativamente maior do que a esperada para esse valor de x, que seria de 9 Kelvin. E a maior TC que tem na bibliografia usada é para x igual a 0,6, ou seja, para mais Rn e menos molibdênio, que seria de 12,4 Kelvin, que é mais próximo do que a gente encontrou, de 13,264 Kelvin, a uma corrente de 1 mA. Mas, de novo, ainda está mais alto, mas a gente não tem os detalhes de como foram tomadas essas temperaturas críticas. É, então, a gente também tomou como satisfatório. Então, aqui nesses gráficos estão reunidos as TC e o campo magnético de cada uma, ou seja, para cada campo magnético a TC vai diminuindo, como a gente pode ver. E como eu já tinha comentado, aqui a gente pode ver que a TC para o 319, que é o x igual a 0,8, é bem maior, né? Os campos magnéticos são bem maiores do que para cá. E aqui, de acordo com o nosso modelo de Landau, para campos baixos, essa curva aqui apresenta um comportamento linear. No entanto, é, essa aqui seria nosso modelo do campo em função da temperatura, né? Mas que faria esse tipo de comportamento, né? Então a gente teria esse comportamento linear e depois ele vem para um campo magnético máximo, né? A temperatura crítica zero, nessa curva cheia aqui, e aqui teria abaixo dessa sublinhada. Só que para os nossos dados não houve não bateu com esse modelo. Aqui a gente fez o fit desse modelo usando só
cada grupo de dados, ou seja, primeiro só os campos magnéticos altos e depois os campos magnéticos baixos. E a gente conseguiu estimar aqui o campo magnético com a temperatura crítica zero em dois valores diferentes, né? É, então, seriam aqui perto de 8 Tesla, aqui perto de 6 Tesla, e aqui perto de 0,7 Tesla, e aqui 0,3 Tesla. Então, essas aqui são as referências que a gente usou, e é isso. Muito obrigado por assistir.